Bom, pessoal, continuando. Ainda sobre o condomínio eventual, nós veremos daqui a pouco que é possível até mesmo o doador ou o testador, ao realizar a liberalidade em vida ou com validade pós-mortem, instituir uma cláusula de indivisão, ou seja, proibir os condôminos de dividirem a coisa comum, extinguirem o condomínio durante um determinado período de tempo. Nós vamos tratar disso mais à frente. Finalmente, ainda quanto à origem, nós temos o condomínio legal ou necessário, que é aquele que resulta de uma imposição da lei. Nós, na última aula, ao falarmos sobre as regras de vizinhança, tratamos de um caso de condomínio necessário ou legal, que é aquele condomínio que se estabelece sobre as árvores limítrofes, aquelas árvores que se situam justamente na linha divisória entre dois prédios. Segundo o legislador, essas árvores pertencem aos dois proprietários dos imóveis contíguos, dos imóveis vizinhos, né? Tanto que um pode fazer intervenções na árvore, cortar a árvore sem a concordância do outro. Outro exemplo de condomínio necessário ou legal é aqueles que se estabelece entre paredes de um edifício, né, que dividem dois apartamentos. As paredes comuns são de propriedade comum dos condôminos, dos vizinhos, né? Os muros que dividem duas propriedades vizinhas também são considerados de propriedade comum, cercas vivas, valas, tudo isso é considerado de propriedade comum dos proprietários vizinhos. Eles exercem sobre as paredes, sobre os muros, sobre as valas, cercas vivas, um condomínio necessário ou legal. Ok? Quanto à forma, o condomínio pode ser pró-diviso ou pró-indiviso. Vocês já estão familiarizados com essas expressões lá da época que nós tratamos da composse, né? A composse que é o equivalente ao condomínio em matéria possessória. Então, num condomínio pró-indiviso, que é a regra, existe comunhão de direito e de fato. Todos os condôminos exercem poderes sobre o todo do bem. Nenhum condômino pode privar os demais de usar, de desfrutar da coisa. Apesar de cada um ser titular de uma fração ideal sobre o bem, o exercício dos poderes de fato sobre a coisa não pode ser obstaculizado pelos demais. Como proprietários de fração ideal, eles têm direito a desfrutar do todo da coisa. A menos que seja possível uma divisão do bem e eles concordem com essa divisão, que é o que ocorre no condomínio pró-diviso. Ali existe apenas uma comunhão de direito. Aos olhos de terceiros, os condôminos são vistos como proprietários exclusivos da coisa. Entre eles, porém, existe uma divisão de fato. A cada um dos condôminos é atribuída
uma parte certa e determinada da coisa. Para que um condomínio pró-diviso possa existir, é indispensável que a coisa, que o bem seja divisível e que exista um acordo, um ajuste entre os condôminos, atribuindo a cada um deles especificamente uma parte, uma porção certa e determinada da coisa. Por exemplo, uma casa. Uma casa constitui bem indivisível, porque eu não posso fracioná-la sem comprometimento da sua própria essência, da sua própria utilidade. Eu não posso dividir uma casa atribuindo um quarto a um irmão, a cozinha a outro e a sala a um terceiro. Um quarto sem a cozinha e a sala torna-se inútil. Uma sala sem cozinha e um quarto torna o bem inservível. É diferente se eu tiver uma propriedade sem edificações, um terreno de grande extensão, que possa ser fracionado, que possa ser parcelado em várias porções, em várias partes distintas. Nesse caso, eu tenho um bem divisível. Eu posso aí ter um condomínio pró-diviso. Vai depender do quê? Da existência do acordo entre os condôminos. Não havendo acordo e não sendo bem divisível, o condomínio será naturalmente pró-indiviso. E isso tem repercussões práticas que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Aqui vale o mesmo que eu disse em relação à composse. Por exemplo, se o condomínio é pró-indiviso e um dos condôminos impede que os outros também possam exercer posse sobre a coisa, os condôminos privados, indevidamente, poderão ingressar com uma ação possessória contra o condômino que está impedindo o acesso de ambos ao bem. Já se o condomínio for pró-diviso, todos devem respeitar as partes que lhe foram atribuídas. Eu não posso ocupar a parte que pertence ao condômino B sem autorização dele. Caso eu faça isso, aquele condômino que teve a sua parte indevidamente ocupada pode ingressar com uma ação possessória a fim de fazer cessar essa ocupação indevida. Espero que tenha ficado claro, até porque a gente já tratou disso também falando da posse. Ainda quanto à forma, nós temos também uma outra classificação que divide o condomínio em condomínio transitório e condomínio permanente. Condomínio transitório, o próprio nome já sugere, é aquele que pode ser extinto a todo e qualquer tempo pelos condôminos. Basta que um dos condôminos não esteja mais satisfeito com a comunidade, com a copropriedade. O condômino insatisfeito poderá, a qualquer momento, a gente vai ver isso mais à frente, requerer a extinção do condomínio, né? Ou mediante divisão física da coisa, quando isso for possível, ou através da alienação da coisa e divisão do respectivo produto entre os condôminos, certo? Os condomínios voluntário e
eventual são condomínios de natureza transitória, porque eles podem ser extintos por vontade dos condôminos. Eventualmente, nós veremos, pode haver sido instituída pelos próprios condôminos ou por aquele terceiro que, com a sua vontade, originou o condomínio, uma cláusula de indivisão, na qual se estipula que durante um determinado período aquele condomínio não possa ser desfeito. Nesse caso, nós veremos, os condôminos em princípio vão ter que respeitar essa cláusula. Mas passado o tempo de vigência dessa cláusula, a qualquer momento poderão extinguir o condomínio. Já o condomínio permanente é o condomínio instituído pela lei, é o condomínio necessário, né? Ou seja, é aquele condomínio que vai perdurar, que vai persistir enquanto a situação legal que o determinou persistir. Ele vai existir enquanto aquela situação prevista em lei que o determinou persistir. Por exemplo, enquanto eu for vizinho, enquanto eu morar no meu apartamento, eu serei condômino necessário da parede que o divide com o apartamento ao lado. Enquanto eu for dono daquela casa, eu vou ser condômino necessário do muro que a separa da casa vizinha. Então, independe da minha vontade a extinção do condomínio. Enquanto eu for vizinho, enquanto existir a situação legal que determinou a formação do condomínio, esse condomínio originário da lei, condomínio necessário, irá persistir. Tudo bem? Finalmente, uma última classificação divide os condomínios quanto ao objeto. Quanto ao objeto, a doutrina classifica os condomínios em condomínios singulares e condomínios universais. Condomínio singular é aquele que recai sobre uma coisa determinada, específica, sobre a sala comercial que eu adquiri em conjunto com meu sócio, sobre a casa que eu herdei do meu falecido pai junto com meus irmãos, sobre o muro divisório da casa que separa a minha casa da casa do vizinho. Esses são condomínios de natureza singular, porque eles recaem sobre uma coisa específica, determinada. Ao lado do condomínio singular, nós temos o condomínio universal, que é aquele condomínio que recai sobre uma massa patrimonial, sobre um conjunto de bens. O exemplo clássico é o condomínio que se estabelece entre os herdeiros sobre a herança deixada pelo falecido. Vocês estudarão no próximo ano que, enquanto não houver a partilha no inventário dos bens deixados pelo falecido, os herdeiros constituem um condomínio sobre a massa patrimonial, que é chamada de espólio. Então, enquanto o espólio não é desfeito com a partilha, os herdeiros do falecido são condôminos daquela massa patrimonial. Os herdeiros podem, inclusive, agir em nome do espólio individualmente. Nós veremos isso mais à frente e vocês estudarão ainda isso com mais profundidade no ano que vem. Ok? Vamos terminar aqui esse vídeo. No próximo a gente trata dos direitos e deveres dos condôminos.